A vida de São Sebastião é marcada por seu profundo compromisso com a fé cristã, mesmo enquanto ocupava um posto de destaque no exército romano. Embora muitos detalhes de sua biografia sejam baseados em tradições e relatos antigos, há aspectos significativos que refletem sua atuação como cristão em um contexto de perseguição. São Sebastião nasceu por volta do ano 256, em Narbona, na Gália, atual França, mas foi criado em Milão, Itália. Ele veio de uma família cristã e recebeu uma educação fundamentada nos princípios da fé. Desde jovem, demonstrou grande compaixão pelos necessitados e uma inclinação para o serviço ao próximo. Sua formação em Milão, uma importante cidade do Império Romano, o colocou em contato com a cultura romana, mas também com as comunidades cristãs que cresciam, mesmo sob perseguição. Apesar de sua fé cristã, Sebastião decidiu ingressar no exército romano. Acredita-se que sua motivação não foi apenas pela ambição pessoal, mas também para ajudar os cristãos perseguidos em um momento de grande opressão. Sua estratégia era usar sua posição de destaque para proteger e auxiliar os irmãos na fé. No exército, Sebastião rapidamente se destacou por sua coragem, disciplina e lealdade. Ele chegou a ser nomeado capitão da Guarda Pretoriana, uma das posições de maior prestígio, pois essa unidade era responsável pela segurança pessoal do imperador. Isso mostra que Sebastião era admirado por suas habilidades militares e seu caráter, mesmo em meio a um ambiente hostil para os cristãos. Enquanto servia como soldado, Sebastião ajudava secretamente os cristãos perseguidos. Ele visitava prisioneiros, levava alimento, conforto espiritual e força para resistirem às torturas e às ameaças de morte. Além disso, encorajava os cristãos a não negarem sua fé e a enfrentarem o martírio com coragem. Um episódio marcante na vida de São Sebastião foi sua interação com os irmãos Marcos e Marceliano, que haviam sido presos por se recusarem a renunciar ao cristianismo. Eles estavam prestes a sucumbir às pressões e renegar a fé para salvar suas vidas, mas Sebastião interveio, encorajando-os a perseverar. Graças às suas palavras de apoio e ao exemplo de sua própria fé, os dois irmãos permaneceram firmes e acabaram martirizados por sua fidelidade a Cristo. Outra história atribui a ele a conversão de muitas pessoas no exército e até de oficiais romanos. Sua coragem e dedicação eram tão inspiradoras que atraíram muitos para o cristianismo, mesmo em um momento de grande risco. O trabalho de Sebastião como protetor dos cristãos acabou sendo descoberto. Ele foi denunciado ao imperador Diocleciano, que ficou furioso ao saber que um de seus oficiais de confiança era cristão e ainda ajudava os perseguidos. Sebastião foi convocado ao tribunal imperial e confrontado. Diante de Diocleciano, ele confirmou sua fé em Cristo e se recusou a renunciar ao cristianismo, mesmo sob ameaça de morte. Esse momento foi crucial para demonstrar a força de sua fé. Ao invés de tentar salvar sua vida negando Cristo, Sebastião aproveitou a oportunidade para testemunhar sua crença diante do próprio imperador, desafiando diretamente a autoridade de quem promovia as perseguições. São Sebastião mostrou que era possível viver como cristão, mesmo em um ambiente hostil e perigoso, como o exército romano. Ele usou sua posição de prestígio para atuar como defensor dos oprimidos e consolador dos que sofriam, destacando-se por sua compaixão e coragem. Sua vida foi marcada pela ação discreta, mas profundamente impactante, sendo um exemplo de que a fé podia ser vivida plenamente, mesmo sob constante ameaça. Essa fase de sua vida destaca não apenas seu heroísmo, mas também a sabedoria de um homem que soube transformar sua posição social e militar em um instrumento de serviço à comunidade cristã. Após ser denunciado como cristão e confrontado pelo imperador Diocleciano, São Sebastião permaneceu firme em sua fé. Ele não só recusou renegar a Cristo, como também denunciou as injustiças cometidas contra os cristãos. Essa postura irritou profundamente o imperador, que ordenou sua execução imediata. Sebastião foi levado por soldados a um campo aberto, onde tiraram suas vestes e amarram suas mãos a um tronco de árvore. Ao sinal do capitão, disparam várias flechas que perfuraram todo o corpo, deixando-o gravemente ferido. Mas, surpreendentemente, ele não morreu. Depois que os soldados o abandonaram,
acreditando que ele estivesse morto, uma mulher cristã chamada Irene, viúva de São Cástulo, encontrou seu corpo. Ao perceber que ele ainda respirava, ela o levou para sua casa e cuidou dele até que ele se recuperasse completamente. Irene é considerada uma figura importante nessa parte da história, pois arriscou sua própria vida para salvar um homem condenado pelas autoridades romanas. Mesmo após sobreviver a essa terrível experiência, Sebastião não fugiu nem tentou se esconder. Pelo contrário, ele considerava que sua sobrevivência era um sinal de Deus para que continuasse sua missão de defender os cristãos. Assim que recuperou suas forças, ele voltou a pregar publicamente e a confrontar as injustiças do império. Sebastião decidiu se apresentar novamente diante do imperador Diocleciano. Dessa vez, ele não foi levado como prisioneiro, mas foi ao encontro do imperador espontaneamente, com o objetivo de continuar testemunhando sua fé e exortando o imperador a abandonar as perseguições contra os cristãos. Esse ato de extrema coragem surpreendeu tanto o imperador quanto sua corte. A ousadia de Sebastião enfureceu Diocleciano, que ordenou que ele fosse executado novamente, desta vez sem chance de sobrevivência. Ele foi levado ao Hipódromo de Roma, um local público onde era comum a realização de punições e execuções. Dessa vez, os soldados o espancaram até a morte com bastões e porretes. Seu corpo foi reduzido a um estado irreconhecível. Após a execução, para impedir que os cristãos o venerassem, as autoridades ordenaram que seu cadáver fosse jogado em uma fossa, chamada Cloaca Máxima, um dos grandes sistemas de esgoto de Roma. Mais uma vez, os cristãos desafiaram o governo. Uma mulher chamada Lucina, que também era cristã, teve uma visão que revelou o local onde o corpo de Sebastião havia sido jogado. Ela, junto com outros fiéis, recuperou o corpo do santo e o sepultou nas catacumbas de Roma, um local usado pelos cristãos como cemitério e espaço de culto. O túmulo de São Sebastião tornou-se rapidamente um lugar de peregrinação e veneração. Ele foi sepultado na Via Ápia, em um local que mais tarde seria chamado de Basílica de São Sebastião, fora dos muros, uma das igrejas mais antigas e importantes de Roma. O martírio de São Sebastião é carregado de simbolismos. As flechas que o atravessaram, mas não o mataram, foram vistas como um sinal de sua resiliência e da proteção divina. A segunda execução por espancamento reforçou sua imagem como alguém que nunca recuou diante das adversidades e que preferiu a morte a trair sua fé. Além disso, São Sebastião é frequentemente associado à proteção contra pestes e doenças. Durante a peste negra, no século XIV, sua intercessão foi muito invocada, pois os fiéis acreditavam que ele poderia proteger as comunidades da doença, assim como resistiu às flechas que o atacaram. A veneração a São Sebastião na Igreja Católica é profundamente enraizada na história do cristianismo e tem se mantido viva por séculos. Ele é considerado um exemplo de fé inabalável e coragem diante da perseguição. Além disso, São Sebastião é amplamente associado à proteção contra pestes e doenças, sendo um dos santos mais invocados durante crises de saúde ao longo da história. Logo após seu martírio, São Sebastião foi rapidamente venerado pelos cristãos. Sua fidelidade e resistência, mesmo em face de torturas cruéis, fizeram dele um símbolo de força espiritual. Já no século IV, os cristãos celebravam sua memória como mártir, e seu túmulo tornou-se um lugar de peregrinação. A Igreja Católica reconheceu São Sebastião como um dos principais santos mártires da fé. Sua festa litúrgica é celebrada em 20 de janeiro, data em que se acredita que ocorreu sua morte. Um dos marcos mais importantes da veneração a São Sebastião é a Basílica de São Sebastião fora dos muros, localizada em Roma. Construída no século IV durante o reinado do imperador Constantino, ela foi erguida no local onde o santo foi enterrado, nas catacumbas da Via Ápia. A Basílica é uma das 7 igrejas de peregrinação de Roma e guarda relíquias do santo. As catacumbas de São Sebastião também são um lugar de destaque na veneração ao santo. Elas foram um importante ponto de encontro para os primeiros cristãos, que ali se reuniam para rezar e venerar as relíquias de mártires como Sebastião. São Sebastião começou a ser invocado como protetor contra epidemias ainda na Idade Média.
Sua associação com a peste surgiu especialmente no século XIV, durante a Peste Negra, que devastou a Europa. A razão para essa conexão se dá pela simbologia das flechas de seu martírio. As flechas foram interpretadas como uma metáfora para os surtos de doenças que atingiam as pessoas rapidamente, assim como uma flecha disparada. Como São Sebastião sobreviveu ao primeiro martírio, os fiéis acreditavam que sua intercessão podia protegê-los das epidemias e das flechas invisíveis das doenças. Diversas igrejas e capelas dedicadas a São Sebastião foram construídas em toda a Europa durante períodos de peste. Procissões em sua honra eram organizadas com orações pedindo proteção para as cidades e comunidades afetadas. A devoção a São Sebastião continua forte até hoje, e ele é lembrado como um exemplo de coragem, fé e serviço ao próximo. Reze comigo a oração a São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, soldado de Cristo e exemplo de cristão, hoje vimos pedir a vossa intercessão junto ao trono do Senhor Jesus, nosso Salvador, por quem destes a vida. Vós que vivestes a fé e perseverastes até o fim, pedi a Jesus por nós para que sejamos testemunhas do amor de Deus. Vós que esperastes com firmeza nas palavras de Jesus, pedi-lhe por nós, para que aumente a nossa esperança na ressurreição. Vós que vivestes a caridade para com os irmãos, pedi a Jesus para que aumente o nosso amor para com todos. Enfim, glorioso mártir São Sebastião, protegei-nos contra a peste, a fome e a guerra. Defendei as nossas plantações e os nossos rebanhos, que são dons de Deus para o nosso bem e para o bem de todos. E defendei-nos do pecado, que é o maior de todos os males. Assim seja. Amém. A história e a vida de São Sebastião me encantam profundamente, pois nos oferecem um grande exemplo de resiliência, fé e superação. É uma alegria poder compartilhar com você essa inspiradora jornada de fé e coragem. Se você já teve alguma experiência especial em sua devoção em São Sebastião, deixe seu testemunho aqui nos comentários e compartilhe com nós a sua fé. Gostou deste vídeo? Então deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias sobre a vida dos santos da Igreja. Um grande abraço e que a paz de Cristo esteja sempre com você.